Região das Américas, prefeitos, prefeitas, colegas técnicos dos municípios, colegas da FLACMA, colegas da Comissão de Saúde da FLACMA, meu querido amigo Sérgio, que honra e satisfação estar com vocês hoje num evento tão importante, como temos tido em várias ocasiões, há um ano mais ou menos, e aqui podemos ver alguns temas práticos. Posso ajudá-los com algumas instruções. Este webinário será em espanhol e em português. Vocês, então, na parte inferior da tela, poderão escolher o idioma em que desejam falar. Podem fazer comentários usando também o chat, o bate-papo. E quando quiserem fazer perguntas para o Dr. Ruiz ou para outra pessoa, por favor, utilizem o Q&A, perguntas e respostas. Será muito difícil abrir todos os microfones devido ao número de pessoas que estão hoje conosco, mas anotaremos com satisfação todos os temas, todas as perguntas que queiram nos apresentar. Há mais de um ano estamos nessa nova situação, nesta nova normalidade tão diferente da anterior, e com a FLACMA temos trabalhado juntos em termos de dar informação e acompanhar os prefeitos, as prefeitas, as equipes locais, e, portanto, tem sido uma colaboração muito valiosa para nós. Falamos de medidas de saúde pública, de serviços públicos, de serviços de saúde, e hoje vamos falar da grande esperança que temos com a vacinação nas Américas, e, para tanto, temos aqui os nossos colegas da Comissão de Saúde da FLACMA e o nosso especialista regional da OPAS, o escritório regional da OMS para as Américas, o Dr. Gualtemoc Ruiz. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Jaime Almada Noble, secretário técnico da Associação Chilena de Municipalidades. Muito boa tarde, doutora Jerry, aos representantes da FLACMA e todos os que estão aqui conosco. Em nome das municipalidades do Chile e do prefeito de uma cidade no sul do país, e também o prefeito responsável pela parte de saúde da FLACMA chilena. No Chile, desde o final de fevereiro, começamos com 5.000 casos diários positivos, de um total de 170 mil e mais de casos, e mais, lamentavelmente, de 22 mil falecidos. Durante as férias de verão, entre dezembro, janeiro e fevereiro, aqui, infelizmente, aumentou o número de casos. Conversava com a diretora de um hospital que me disse que a unidade de emergência estava completamente sobrecarregada. Em relação à pandemia, no caso do Chile, as medidas de controle têm sido incansáveis, mas devido à fragilidade econômica do país, aumentou o emprego informal
E o problema de mobilidade também durante os meses de verão também foi um problema. Para que a vacina seja efetiva, quando tivermos 80% da população vacinada, será bastante positivo. Temos uma meta de 5 milhões de vacinados em 18 milhões de habitantes, o que é algo significativo para o Chile. Cumprimos a meta em número de semanas antes do planejado. Nós temos atenção primária à saúde e isto é a cargo das prefeituras. Portanto, historicamente, a questão da vacinação, principalmente na época de inverno, a vacina contra a gripe, nós já temos uma estrutura montada para isso no país, mas sumiu a voz do doutor Almada, voltou agora. Este tema é bastante interessante, porque estamos usando a Sinovac na maioria dos casos, e espera-se que os primeiros resultados comecem depois da segunda dose, que hoje já está sendo aplicada, e teremos então, imagino, menos hospitalizações no final de março, aproximadamente. Em comparação com a Pfizer, também temos algumas observações comparativas. A redução de óbitos deverá se revelar até o final de março. Em relação ao estado da vacinação, a nossa taxa é de 1,08 por cada 100 habitantes, daí os 5 milhões que mencionei antes. Isto se deve tanto à questão das equipes já montadas para a influenza e de comunicação. Temos 45 municípios e podemos chegar a todos os cantos do país com a vacinação. Nossa habilidade de negociação da parte do governo, do Ministério da Saúde. Nós encomendamos 35 milhões de doses, já recebemos 12. Isto nos permitiu chegar aonde chegamos no momento no Chile com as devidas informações registradas. Doutora Jerry, isso é o que eu queria comentar em relação ao Chile. Muitíssimo obrigada, senhora Almada. Muito interessante ter este contexto chileno. E vamos ouvir agora o outro Jaime Belmar, secretário executivo da Associação Chilena de Municipalidades e também membro da Comissão de Saúde da FLACMA. Senhora Belmar, por favor. Muito obrigado, Jerry, Andrés, Francisco, Cuauhtémoc, secretário-geral da FLACMA, com quem temos conversado tanto, nos encontrado em conferências internacionais. Como dizia meu amigo Jaime Almada, a Associação Chilena de Municipalidades agradece a você e a OPAS, a delegação da OMS e a FLACMA, pela oportunidade de participar desta reunião como chileno. Nós também cumprimentamos aqui todos os prefeitos presentes. A zona Patagônia teve problemas de quarentena durante muitos meses e hoje, devido às restrições,
tem o nível mais elevado de resultados negativos no Chile. Isto, então, nos dá um certo parâmetro de como nos mover de uma fase a outra. O presidente da Comissão de Saúde, Dom Felipe Delpin, que também prefeito de uma comunidade importante, também tem estado muito vinculado e tem participado da Mesa Nacional de Covid, que é a reunião mais importante e em que trocaremos experiências em relação à participação das municipalidades chilenas em relação especificamente à Covid. Da perspectiva de médicos, do Ministério da Saúde, de enfermeiros e enfermeiras, tudo isso é importante e semanalmente discute-se o que significa os avanços e a situação da pandemia. As municipalidades estão presentes nestas discussões e através de Jânio Almada e outros temos participado semanalmente desta troca de informações, sem exceção. E isso é muito importante em termos de nível de decisão como país. Hoje, estivemos no Palácio do Governo, La Moneda, e a Associação Chilena de Municipalidades foi convidada a essa conversa com o presidente, uma conversa de atualização, entre 11 de março e 11 de abril. Os prefeitos estarão em campanha eleitoral e o vice-presidente tem acompanhado o presidente da República nessa campanha de vacinação, que, como já foi dito aqui, já atingiu 5 milhões de pessoas. Nós destacamos que estamos vinculados em tudo isso com atenção primária à saúde. As municipalidades, portanto, têm um papel muito relevante na saúde, em esquemas de programas sociais, portanto, estamos sempre junto com as autoridades. Nesse sentido, eu agradeço pelo convite de estarmos aqui presentes e certamente o que ouviremos nos ajudará a todos. Com a FLACMA temos feito muito em termos de resiliência e vários outros temas relacionados. E agradecemos ao Jaime Almada e os que trabalham nessa comissão de saúde, talvez das mais importantes que temos, principalmente levando em conta a situação deste último ano. Muito obrigado. Muitíssimo obrigada, Jaime. Que bom destacar o que ocorreu no Chile em termos de participação das municipalidades nas decisões nacionais. Vamos ouvir agora o Dr. Andrés de Francisco, diretor do Departamento de Família, Promoção da Saúde e Custo de Vida da OPAS. Andrés, você tem a palavra. Muitíssimo obrigado, Jerry, e aos demais que participam deste webinário. Saúdo o senhor Arredondo, a FLACMA, certamente aos comissários de saúde da FLACMA, os prefeitos, as prefeitas, todos os técnicos que nos acompanham aqui na OPAS, onde esse tipo de reuniões é algo da maior importância para nós, sempre dando
passos adiante em relação à saúde, não vista apenas como clínico, algo clínico, mas também em relação aos aspectos sociais da saúde ou de ausência da mesma. Este seminário ocorre num momento muito importante, porque estamos numa conjugação de fatores quando a pandemia ataca o mundo inteiro, principalmente esta região. Nós temos altíssimos índices de transmissão e de mortalidade e começa a se produzir a promessa da vacina. A vacina, mas não suficiente, portanto, como distribuir a vacina, como conseguir a vacina. Isso se discute enquanto se espera a vacina e que temos que enfatizar as medidas de precaução de higiene, as atividades, para diminuir a transmissão entre as pessoas. Neste sentido, é importante a associação com os senhores, com as municipalidades, com os prefeitos, as prefeitas, para que nossas ações sejam reunidas, estejam sincronizadas e sintonizadas, melhor dizendo, para principalmente a situação em que não temos um número suficiente de vacinas. Portanto, os objetivos desta sessão são os de informar aos prefeitos e prefeitas sobre o processo de implementação da vacinação contra a Covid, mas também, como eu dizia antes, em várias experiências anteriores com a vacinação da gripe, em que temos muita experiência nos países, o que ajuda imensamente a operação técnica, mas também as normas e orientações de aplicação da vacina localmente pede uma troca de informações entre os prefeitos da região sobre o que pode ser feito, principalmente os desafios encontrados, como gerir os problemas e, por um lado, e verificar as expectativas, por outro, e como podemos apoiar os senhores, as associações, os prefeitos, as prefeitas continuamente. Neste sentido, temos duas unidades do departamento que vêm trabalhando em conjunto, a da promoção de saúde e determinantes sociais, que a Jerry dirige o programa de imunizações, programa regional, que será apresentado pelo Dr. Cuauhtémoc Ruiz, que está à frente da questão da distribuição de vacinas e as recomendações clássicas em relação a isso, para saber como podemos melhorar a situação na região. Nesta sessão, então, o que é importante é a informação que aqui haverá e ouvir as suas perguntas para que possamos melhorar a capacidade de cooperação técnica para podermos orientar relatórios e alguns processos que temos entre os vários países para ajudar a todos. Gostaria, portanto, de agradecer a todos por esta oportunidade e vamos continuar interagindo. Esta sessão será a primeira em que trazemos a imunização à nossa discussão mais ampla e que é o objeto da unidade de imunização. Teremos uma ilustração da situação atual, de alguns dos problemas, algumas das soluções, para que possamos ir adiante. Muito obrigada uma vez mais a todos. Muitíssimo obrigada, Andrés, pela sua introdução. E antes de dar a palavra ao Cuauhtémoc, por favor, Sérgio Arredondo, queremos ouvi-lo brevemente antes da apresentação do Dr. Ruiz. Sérgio.
Muito obrigado, doutora Jerry, André, doutor André de Francisco, por presidir a reunião, por estar liderando este processo. Para nós aqui na Federação Latino-Americana e todas as associações de municípios, várias das quais participam desta sessão, a Federação Nacional de Municípios do México, entre as de outros países, dá um enorme valor à liderança da OPAS. Para nós é chave ter um norte, uma estrela polar, uma rota clara de como devemos seguir com processos virtuosos nas nossas cidades. Temos 400 cidades na América Latina, no meio de uma pandemia e situação sanitária como a que estamos vivendo. Quero reconhecer e agradecer pela oportunidade que nos deram com a liderança muito clara da doutora Jerry Eichmans, que há um ano vem trabalhando, nosso relacionamento é anterior a isso, mas nesta etapa temos trabalhado intensamente. Temos recebido tempo, disponibilidade, apoio da OPAS, que é fundamental. Este evento é muito oportuno, será um primeiro pontapé do que continuaremos a empreender para que juntos empreendamos este ano e no futuro também, na etapa pós-pandemia, esse trabalho conjunto. Esta ampla agenda de trabalho não se limita a hoje, em que falaremos de vacinação. Já estamos trabalhando numa pesquisa de opinião para fazer um levantamento amplo de informação técnica da parte da OPAS. Estamos trabalhando também em termos de uma aproximação de mais experiências que estão ocorrendo nas cidades para aprendermos com elas e para usarmos as que não estamos usando ainda. Tudo isso estamos fazendo juntos. Convido aos participantes do seminário que, através do bate-papo, do chat, façam todas as perguntas para que ouçamos as respostas do Dr. Cuauhtémoc Ruiz, a quem agradecemos pela presença hoje. Estou feliz de contar com a nossa liderança no Chile da Associação Chilena de Municipalidade e também o nosso secretário técnico, Jaime Ahumado, porque o Chile tem sido referência em temas de saúde há muitos anos na América Latina, mas hoje não há dúvida e, portanto, é muito bom ver o Chile liderando o processo de vacinação, não só nas Américas, mas no mundo. O Chile é quem nos ajuda a coordenar esses processos de trabalho em toda a América Latina. Muito obrigado, doutora, novamente, por toda esta moderação, por este sentimento de solidariedade seu para valorizar os nossos trabalhos. Obrigada, Sérgio, pela sua colaboração. Lembro aos colegas que chegaram há pouco a interpretação para o português, embaixo na tela vocês podem escolher o idioma. O Brasil manifestou interesse enorme em participar. O Sérgio mencionou o nosso perito, o Dr. Cuauhtémoc Ruiz. Ele é chefe da área de imunizações na OPAS. Ele está muito ocupado, como imaginam. Já tem 15 anos de experiência só na OPAS, fora a experiência anterior. Portanto, não podíamos estar em melhores mãos do que nas do Dr. Ruiz, que nos trará aqui o que estamos fazendo e estará respondendo às perguntas sobre vacinação na região. Dr. Muito Cuauhtémoc. obrigada. Obrigada, Jerry.
colegas, por essa oportunidade de participar nesse evento tão importante, de ter a oportunidade, sobretudo, de poder dialogar com os senhores com relação ao que está acontecendo sobre a vacina, o que sabemos e o que não sabemos sobre a vacina. Eu acho que isso é muito importante para todos nós compreender o que está ocorrendo em torno da vacinação, que é algo muito importante. Sempre falamos sobre a vacina e esperamos que a vacina seja uma verdadeira salva-vidas, né, em meio a essa pandemia no globo, no mundo inteiro que estamos vivendo. Eu gostaria de dizer logo de entrada que, embora seja correto, por outro lado, não é correto ter essa ideia. E permita-me, nesses minutos, poder explicar-lhes por que o que estamos fazendo e por quê. Ontem, o mundo fechou com mais de 119 milhões de casos notificados de Covid e mais de 2 milhões e 600 mil pessoas que que já morreram em todo o mundo. Na região das Américas, nós fechamos com mais de 53 milhões de casos e mais de 1.274 mil de óbitos. Aqui, no lado direito do slide, os senhores podem ver o total de casos reportados em cada país, bem como os óbitos, além da taxa de proporções com relação ao número de casos, os territórios afetados, etc. Aqui temos que ter cuidado, porque nem todos os países estão utilizando os mesmos critérios para reportarem os relatos dos casos. Ou seja, essas cifras devem ser tomadas com, como se diz, com grão de sal, com cautela. Toda a informação é fornecida pelos Estados-membros, no caso da OPS e no caso da OMS, também pelos Estados-membros. Não é informação, na realidade, se fala ou a informação da OPS ou a informação da OMS. Não, é informação fornecida pelos Estados-membros através de suas notificações oficiais. Mas vamos falar do tema que me cabe, que é sobre as vacinas. Na realidade, estamos vivendo a pior crise de saúde dos últimos 100 anos. Nunca outras situações de saúde ocorreram nos últimos 100 anos, o que nos custou membros da família, amigos, crise econômica, crise social, toda uma série de devastações que temos sofrido. Mas, digamos que no caso das vacinas, eu posso dizer-lhes que estamos vivendo o momento mais importante na história do desenvolvimento de vacinas. Nunca na história da humanidade houve um esforço tão gargantuesco, técnicos, científicos, financeiros, políticos, de todos os tipos, para poder, no menor prazo possível, lançar ao mercado vacinas que nos permitam enfrentar essa pandemia. E deixe-me dizer aqui que até o dia 15 de março, a OMS tinha reportado 263 vacinas candidatas. Dessas candidatas, 182 estavam em fase pré-clínica, ou seja, em estudos laboratoriais e começando seus estudos em pessoas, em seres humanos. E 81 vacinas já em fase clínica. Dessas em fase clínica, devemos recordar rapidamente que existem 4 níveis de fase clínica. A primeira, que é feita com um grupo muito pequeno, 100 e poucos sujeitos. A segunda
é um número maior de 5.000, 10.000 pessoas ou sujeitos para observar a resposta imunológica. E a terceira fase é feita com milhares de pessoas, de sujeitos, em geral, de diferentes partes do território ou do mundo, para provar a efetividade da vacina. O que essa vacina protege contra o vírus ou contra a enfermidade? E a quarta fase, que é denominada pós-marketing, é quando a vacina já está sendo utilizada na vida real. E aí começa-se a fazer estudos de efetividade para ver na vida real como essas vacinas funcionam. Até o dia de hoje, temos 4 vacinas que contam com aprovação de emergência, uso emergencial, por parte da OMS. E eu vou entrar em detalhes mais tarde. Mas aqui estamos diante desses grandes desenvolvimentos com essas vacinas que nos permitem ver exatamente onde iremos, mas temos ao mesmo tempo uma série de incertezas. Primeiro, que vacinas terão êxito? Nós sabemos que existe um número de vacinas, algumas que já estamos usando, etc, etc, mas se temos 263 vacinas no processo de desenvolvimento, quais as que vão ter êxito? As que foram lançadas primeiro, as que vão ser lançadas no meio ou as que estão atrás? Não necessariamente as que são as lançadas em primeiro lugar são as mais exitosas. Ainda estamos numa fase muito preliminar do desenvolvimento das vacinas. Segunda pergunta, qual a disponibilidade que nós temos em termos de insumos para as vacinas? Os senhores têm vivido no seu cotidiano como a disponibilidade de insumos não nos permite ter a curto prazo altas coberturas da população. Outras incertezas podem incluir que grupos prioritários devem obter a vacina em primeiro lugar. Todos temos que ser vacinados, porque todos somos suscetíveis a enfermidades. Estamos diante de um vírus sem precedentes e, por conseguinte, todos somos suscetíveis. Mas como começar a imunizar os nossos países dentro dos nossos departamentos, das comunidades, dentro dos acordos voluntários dos países, etc. Incertezas como quantas doses? Uma dose ou vacinas de 2 doses? Ou vamos aplicar um esquema de vacinação e vamos necessitar uma dose de reforço? Então, já ouviram que há vacinas que necessitam ser armazenadas a menos de 20 graus centígrados e outras menos, outras exigem cadeias de frio entre 2 a 8 graus centígrados, que é o que normalmente nós lidamos, as nossas unidades de saúde, e há vacinas que podem estar a temperatura ambiental por 6 horas e outras no refrigerador em temperaturas de 18 graus centígrados por 5 dias, outras não. Ou seja, há toda uma gama de incertezas. Como serão vendidas as vacinas? Elas serão comercializadas em multidoses, em uma dose, quantidade de vacinas. Então, tudo isto, se a vacina vai ser monodose ou multidose, tudo isso está relacionado aos senhores no nível local e em termos de taxa potencial de desperdício, que vai variar de acordo com o número de doses em um frasco. Então, tudo isso são elementos muito importantes. Qual é outra incerteza? A via de administração. Até agora, todas são intramuscular, mas algumas das que estão em fases clínicas são subcutânea e outras intradérmicas e algumas em fase pré-clínicas que são oral, que são de administração oral. Qual é a eficácia delas? Qual é a proporção de casos que uma vacina pode evitar? Qual é a duração da proteção de cada vacina? A vacina vai nos proteger como a vacina contra o sarampo, uma vez que nós recebemos a vacina, ela
ela nos protege pela vida, por toda a vida, como a vacina da gripe, que é sazonal, e todo inverno temos que tomar nova vacina. Então, porque os vírus são mutantes e varia cada estação de inverno, cada inverno o tipo de vírus vai variar. Podemos administrar várias vacinas ao mesmo tempo? Há interferência com outras vacinas? Podemos administrá-las ao mesmo tempo? Não podemos administrá-la? Quanto tempo devemos ter de lapso entre uma vacina regular e outra contra o Covid? Quais são as estratégias de administração da vacina que o sistema de saúde pode utilizar, que já tem seus centros de vacinação, ou será necessário criar novas unidades para vacinação? Que outros elementos são importantes referentes às demandas pela vacina? Todos esperaríamos que, diante da crise de saúde pública que todos estamos a vivenciar, e se não 100%, mas uma percentagem muito próxima do 100%, gostaria de que todos sejam vacinados, óbvio, nas suas cidades, onde os senhores são prefeitos ou prefeitas, já ouviram daqueles que, na cidadania, cidadãos que não querem ser vacinados, ou porque têm problema com a vacina, ou têm desconfiança com relação a essa vacina em particular, e muitos porque a vacina está sendo oferecida pelo setor público e se fosse oferecida pelo setor privado, haveria uma confiança maior, ou seja, existe uma série de preconceitos e por isso temos que trabalhar entre nós. Mas os senhores também já ouviram falar, porque graças a Deus todos temos acesso à informação e todos os meios de comunicação e todos estão na etapa da infodemia, onde diariamente estamos sendo massificados com informação de como estão sendo feitas as vacinas. As vacinas contra o Covid foram desenvolvidas em diferentes plataformas, ou seja, como se desenvolve uma vacina. Temos vacinas muito conhecidas como as de sarampo, o vírus inativado, ou seja, o vírus se retira parte do vírus e que não pode gerar enfermidade no organismo da pessoa. Quase todas as vacinas foram com vírus inativo, mas houve outro tipo de desenvolvimento em termos de vacinas, as chamadas desenvolvidas pelo RNA ou elementos mononucleicos, como a Moderna, como a Pfizer, ou vacinas que utilizam vetores virais, ou seja, um vírus que não ocasione dano, não é o vírus da SARS, que vai produzir o Covid-19, é um vírus que não produz dano ao ser humano, ao qual se injeta uma partícula proteica do próprio vírus que no organismo leva a uma reação imunológica. As vacinas de vírus inativos, de vírus mortos, algumas provoca uma reação atenuada e há vacinas que estão sendo desenvolvidas a partir de partículas semelhantes às dos vírus em subunidades de proteínas, onde se retira uma pequena parte do componente proteico que está sendo utilizado do vírus e tem aquelas vacinas reutilizadas, como a de sarampo e BCG, que não protegem contra o Covid-19, mas geram uma resposta imunológica geral que pode proteger, em termos de resposta imunológica, até contra o Covid-19. E outros vírus de forma genérica, mas não protege especificamente contra essa enfermidade. E aqui, voltamos a um dos primeiros pontos, porque vários dos senhores ouviram quando a população diz, as vacinas
foram feitas às pressas, não tiveram tempo de conduzir os devidos ensaios clínicos, porque estão inventando coisas de último momento, não passaram por todos os testes de segurança e pesquisa, etc. Quanto a isso, eu gostaria de dizer, isso não é verdade. Primeiro, todas essas plataformas tecnológicas não foram criadas pela pandemia. Todas essas plataformas tecnológicas já têm mais de 20, 30 anos antes da pandemia. Várias dessas vacinas já foram utilizadas em enfermidades como ebola, câncer, já se utilizou contra outros germes, não necessariamente virais, vírus. E o que a ciência fez agora foi utilizar esse desenvolvimento já das plataformas pré-existentes e lançar rapidamente as vacinas contra o Covid. Ou seja, não é nada de novo, nada que foi inventado há 1 ano ou 2 antes da pandemia. São plataformas de resultado de pesquisas em centros avançados que já foram utilizados em outras doenças e que agora estão sendo readaptadas para o Covid. As fases de investigação clínica deram um salto no processo de desenvolvimento para poder ajudar as populações. Nenhuma fase clínica foi reduzida, foi feito um atalho, em vez de 100 mil pessoas, vamos testar em 20 mil. Não, isso não aconteceu. A ideia foi simplesmente maximizar a eficiência dessa vacina e os produtores de vacina, no processo que a investigação, a pesquisa sobre a vacina vai avançando, começa com chamada produção de risco, ou seja, essa produção é feita antes dos estudos terminarem, para que quando os estudos sejam concluídos, já contem com o aval das organizações das agências regulatórias. Até agora, a Organização Mundial da Saúde pode dar 2 tipos de aprovação para o uso de vacinas. Uma é a chamada aprovação de pré-qualificação e a outra, a denominada uso emergencial. Em inglês, tem a sigla EUL. Então, já todas as vacinas para sarampo, para BCG, contra HIV, vacinas contra influenza ou gripe, passam por um processo muito longo de pré-qualificação, com boas práticas de produção, segurança da vacina, etc, etc. Existe outro critério que foi estabelecido depois da H1N1, que é o uso emergencial, quando há suficiente evidência científica que mostra a efetividade e segurança da vacina, pode-se autorizar para uso emergencial. No caso, esta vacina. Até agora, a Organização Mundial da Saúde já deu autorização à vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, essa que diz SII, é Serum produzida na Índia, a outra da AstraZeneca é produzida na Coreia do Sul, por um laboratório biológico da Coreia e, ultimamente, na sexta passada, houve a aprovação da vacina da Johnson Johnson. O que significa isto? Que essas 4 vacinas, ao contarem com a autorização da OMS, podem ser adquiridas através dos organismos das Nações Unidas, através da Unicef, da OMS, da Organização Pan-Americana da Saúde, etc, etc, etc. Nós temos, por regulamento, por instrução, não podemos comprar ou adquirir uma vacina que não conte com a aprovação da OMS em termos de ou pré-qualificação ou uso de emergência. Há outras vacinas que já estão sendo usadas, como a Moderna, a própria AstraZeneca,
conduzida principalmente no Reino Unido, a Sputnik, ou Sinopharma, ou Sinovac, que é administrada de forma conjunta em diferentes países, inclusive no Brasil. Essas contam com alguma agência regulatória do país, mas não contam com autorização de uso emergencial pela OMS, mas contam com autorização da Agência de Saúde Nacional. Aí há dois tipos de autoridades, que são as SRA, de uma autoridade regulatória forte, e a outra de autoridade regulatória nacional, que como normalmente conhecemos. As chamadas SRA vêm de organismos como a FDA dos Estados Unidos, ou a Agência Regulatória da Austrália, ou a EMEA, que é a Agência Regulatória da Europa. Essas são as autoridades dessas. Outras agências nacionais são as chamadas agências nacionais. Nenhuma autoridade de SRA está localizada na América Latina ou no Caribe. Então, essas outras vacinas que aqui estão não contam com autorização da OMS ainda, mas contam já com a autoridade da agência, autorização, perdão, da Agência Nacional, que permite a autorização da mesma no território nacional do país que autorizou. Não pode utilizar não é possível usar autorização de um país para o outro país se o país receptor não tem autorização, não tem agência que autorize o uso dessa vacina. Com relação a algo que tem sido discutido desde antes de ter essa vacina, era qual marco de valores que nos levava a priorizar as vacinas. Quando houve a pandemia pelo vírus H1N1, como devem recordar, foi muito complexa, no sentido de que a maioria dos países da América Latina receberam vacina entre 6 ou 8 meses depois da ocorrência da pandemia. E vários dos nossos países receberam as vacinas H1N1 14 meses após o início da pandemia, praticamente quando a pandemia já tinha desaparecido ou tinha se convertido numa enfermidade controlada. Tudo isso foi discutido em setembro do ano passado pelo SESC, que é o grupo de peritos da OMS, para estabelecer como deveria ser feita a assignação e priorização da vacinação contra a Covid-19, ou seja, o bem-estar, a equidade global, o respeito à igualdade nacional e equidade nacional devem ser os valores que oferecem acesso às vacinas. Temos que focar-nos nos valores do bem-estar humano, buscando reduzir a carga da morbilidade e mortalidade, bem como da perturbação social e econômica. Temos que buscar a igualdade, onde todas as pessoas e todos os grupos recebam a mesma consideração em termos de acesso às vacinas. Devemos buscar a equidade mundial com a designação e assignação de vacinas, levando em conta os riscos e as necessidades associados à pandemia, em particular nos países de renda média e baixa. Outros valores, não só o que ocorre dentro dos países, mas aí entra a necessidade da equidade nacional, na priorização nacional, deve-se considerar os grupos que, por questões geográficas ou biomédicas ou sociais, recebem a maior carga da pandemia e por serem socialmente desfavorecidos, o que os converte em grupos de alto risco. Também a reciprocidade sempre foi um valor para se entender aqueles com maior risco de adquirirem a enfermidade, já que a ideia era proteger o bem-estar dos demais. Daí a importância de se priorizar os trabalhadores de saúde, entre outros, os chamados essenciais, e a utilização e a legitimidade, que é a utilização da evidência científica para
fazer um uso responsável e imparcial da vacinação, dando confiança nas decisões, determinando a prioridade. Esse sempre foi um marco de valores, mas isso aconteceu em setembro. Em outubro, o mesmo grupo estratégico de peritos, especialistas, criou a chamada o roteiro da priorização. O que vamos fazer? Em setembro do ano passado, ainda não tínhamos vacina. Os senhores podem ver aqui na tela que atualmente ainda a informação é limitada para tecer recomendações quanto ao uso de vacina X versus a Y. Nesse momento, as dimensões da priorização, no caso dos senhores que estão no nível local, têm um efeito muito importante. Há 3 critérios fundamentais que devem ser levados em conta e estamos aqui focando no nível global, nacional e subnacional. Há 3 critérios cruciais. Qual o cenário epidemiológico que temos no local a que estamos referindo? Existe uma transmissão do vírus na comunidade? Ou só existem casos esporádicos? Ou estamos numa zona, num departamento, num bairro onde não existem casos? Segundo, o que desejamos focar? Queremos focar na redução das mortes e dos casos, ou queremos focar na redução da transmissão para melhorar o funcionamento ou diminuir a interrupção das funções sociais e econômicas? Que enfoque nós queremos dar à vacinação? Terceiro ponto, quanto de vacina nós temos? Qual o estoque que temos? Pode haver uma fase de disposição muito limitada, uma de oferta da vacina, uma intermediária e uma muito maior. Dependendo da vacina e da quantidade que temos, vai determinar as nossas priorizações. E tudo isso deve ser feito a nível global, nacional, subnacional e local. Na maioria de nossas cidades, na maioria de nossos países, nesses momentos, temos a tradição comunitária, transmissão comunitária. E na transmissão comunitária, levando isto em conta com pouca disponibilidade de doses, escassa disponibilidade, temos que estabelecer critérios de priorização, não há outro jeito. Então, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu como sugestão aos Estados-membros que numa fase limitada de vacinas, que possa ser coberto, somente se possa cobrir 3 ou 4% da população, que se foque no pessoal de saúde com muito alto risco e os idosos, porque é exatamente onde o número de óbitos e de hospitalizações está a ocorrer em maior índice. Daí, cobriríamos os adultos mais quase idosos, com mais risco, etc. E assim, poderíamos avançar até uma disponibilidade de vacina moderada que vá determinar como podemos cobrir o resto da população. Então, um exemplo para os senhores, o que ocorre, que critérios que os senhores poderão utilizar com base nos dados epidemiológicos, nas evidências científicas para suas decisões e orientação. Estamos vivendo um momento de transmissão comunitária considerável e é importante considerar a disponibilidade de vacinas que possuímos para determinar os grupos prioritários que devem ser vacinados em primeiro lugar. Se tivéssemos casos esporádicos, essas seriam as recomendações, mas são as recomendações da Organização Mundial da Saúde para o tipo de enfoque e onde não existam
casos, que lamentavelmente essa situação não existe em nenhum lugar do mundo, já que todos estão assolados por esse problema, mas se os senhores podem ver na tela, os critérios da etapa 1 já fala do pessoal de proteção nas fronteiras, pessoas que são sempre em viagens essenciais, etc., porque o critério vai mudar de acordo com o índice de transmissibilidade. Estávamos a falar também no início que uma das coisas importantes é saber quando se saberá que teremos acesso às vacinas. Na América Latina e Caribe, temos acesso às vacinas via 3 formas principais, através do que se chama mecanismo COVAX, segundo acordos bilaterais de aquisições, de compras, que estabeleceram que vários países já se envolveram com esses acordos bilaterais, e o terceiro, através de doações. Até o presente, só Brasil, que é um país que está no processo de produção de vacinas, México e Argentina entrarão nesse processo através do convênio com a AstraZeneca para que produza vacinas lá. Fora isso, todos os países da América Latina e do Caribe estamos diante dessas 3 possibilidades. E quando falamos de acesso, e com a sua vênia, gostaria de mencionar aqui mais sobre o mecanismo COVAX, que após o início da pandemia, a ideia é buscar como a análise que se fazia antes era se o convênio de um país seria com um determinado produtor, as probabilidades de acesso ao número de vacinas daquele país seriam baixas. Por quê? Porque o produtor assinando o convênio naquele momento, a vacina se encontrava ainda em processo de investigação, de pesquisa. Vários países fizeram esses acordos bilaterais, mas ainda na fase de pesquisa sobre a vacina. Daí que o mecanismo COVAX determina que quanto maior o número de países, um acordo maior com mais produtores e a probabilidade de acesso à vacina seria muito maior, porque já existia um agrupamento de riscos, onde um número maior de produtores com mais possibilidade de êxito com 1, 2 ou 3 vacinas. É assim que funciona o mecanismo COVAX. Esse mecanismo faz parte do que se chama o acelerador ACT, que foi criado pela Organização Mundial da Saúde, com a Unicef, o Bill and Melinda Gates Foundation, o consórcio de vacinas e imunizações, CEP, que é o Centro de Inovação sobre epidemias, e estabeleceram 3 pilares específicos, um para questões terapêuticas, medicamentos, outro para diagnósticos e outros para vacinas. E com relação às vacinas, esse pilar foi criado, que era um pilar para o desenvolvimento e produção da vacina, que continuou o CEP, e um pilar que estabelecia as políticas de uso dessas vacinas, coordenado pela OMS, e outro pilar como se comprava essas vacinas coordenados pela Gavi, a chamado mecanismo O COVAX. mecanismo COVAX. Se o Gavi coordena isso, participamos todos os organismos do conjunto. Na região das Américas, todos os países e territórios participaram do mecanismo COVAX. Há 10 países aqui enumerados: Bolívia, Dominica, El Salvador, Grenada, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua, Santa Lúcia, São Vicente e Grenadinas, considerados no mecanismo COVAX países qualificáveis para a AMC, que é o Advanced Market Commitment, ou seja, uma proteção no mercado
e eles ou terão vacinas subvencionadas ou cobertas pelo mecanismo COVAX. Outros 27 países e territórios são os países autofinanciados que têm que pagar o custo das vacinas que adquirem para o seu território. Nesses países, sob o guarda-chuva AMC, de todos os países do mundo que estão na OMC, 92 total, 10 nas Américas e fora 82, os países das Américas que receberão a vacina pelo mecanismo Gavi representam 1,4% das vacinas que o Gavi vai cobrir mundialmente, ou seja, os demais 82, a maioria na África, serão cobertos com mais doses devido à população que tem. O Gavi garante que esses países receberão pelo menos 20%. Corrige, senhor Adolfo. As doses deverão cobrir pelo menos 20% das respectivas populações. Os países autofinanciados na compra através dos mecanismos COVAX, na América, representam 33% das doses que serão compradas através do mecanismo COVAX de financiamento. Qual tema, por favor, 5 minutos mais para dar tempo das perguntas e respostas. Neste contexto, Estados Unidos não participam do mecanismo COVAX, mas, com o novo governo, o país entra no COVAX com financiamento e doação de vacinas. Nós começamos a receber vacinas via COVAX. Até ontem, 5 países haviam recebido, os que estão aqui, e mais a Jamaica, e nesta semana outros países receberão. Como disse a doutora Etienne, diretora da OPAS, não basta haver a vacina, os países têm que estar preparados e nós na OPAS temos trabalhado com os países para se prepararem através do mecanismo que chamamos de VIRAT, como os países se preparam como estrutura, promoção de serviços, as redes de administração da vacina, recursos humanos, a vigilância epidemiológica, geração de demanda, tudo isso. E todos os países das Américas avançaram nisso tudo. Aqui vemos o gráfico demonstrativo. Em novembro, a maioria dos países das Américas não estavam completamente preparados. Em fevereiro, já podem ver a maioria dos países estão relatando quase completando o processo para o uso desta vacina. Em relação às vacinas, qual a situação de hoje? 99 dias depois do início da administração da primeira dose, já houve mais de 360 milhões de doses administradas no mundo. 9 tipos diferentes de vacinas estão sendo aplicados no mundo: Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinovac, Sinopharma, Índia, Biontech, AstraZeneca, Janssen. E essas 9 vacinas estão em 3 plataformas diferentes: ARN, vetor não replicante e vírus inativado. E em torno de 80 países no mundo têm acordos bilaterais. O quadro tem muita informação, mas ontem à tarde, 41 países e territórios na região das Américas já estavam introduzindo ou aplicando pelo menos um tipo de vacina contra a Covid. Só 2 países e Estados membros da OPAS não estão aplicando ainda.
e são Cuba e o Haiti. Todos os demais países na América já aplicam alguma dose, a maioria produto de acordos bilaterais e a maioria também produto de doações. Até ontem, na região das Américas, já havíamos aplicado mais de 126 milhões de doses. Aqui podem ver quantas foram a primeira, quantas já ambas. Aqui o relatório de ontem era de 38 países que começaram vacinação, há 3 países que ainda não informaram para serem incluídos aqui. E aqui vemos um pouco o que mencionavam os colegas do Chile. O número de doses por cada 100 habitantes, o número de doses, Estados Unidos e Brasil foram os países que aplicaram no maior número de doses, mas se considerarmos a razão da população, isso varia de acordo com o que vem sendo relatado. O papel dos senhores agora aqui é especialmente importante, porque um dos programas que tem maior risco de ser afetado por causa da pandemia ou de qualquer erupção social, econômica, bélica, neste caso é a pandemia, é o programa regular de vacinação, porque todos estamos nos concentrando na Covid-19, mas não esqueçamos que temos que continuar a vacinar contra o sarampo, a rubéola, difteria, com BCG, HPV, etc. Aqui é que as autoridades municipais têm um papel importantíssimo nas estratégias de vacinação. Aqui temos algumas estratégias de alguns países. Na América do Sul, na temporada de inverno, houve mais de 100 milhões de vacinações contra a gripe sazonal, em plena pandemia, ou seja, os países da América com seus países de imunização, autoridades locais e as estratégias locais que vocês têm demonstra a capacidade de aplicar essas vacinas. Então, aqui é onde se encontra o seu papel fundamental. Aqui temos a pergunta-chave: com a chegada da vacina, vai acabar a pandemia? Eu, como vacinólogo e pessoa envolvida nisso, eu adoraria dizer que sim, mas infelizmente, atualmente, a resposta é não. A vacina que temos agora, por ser tão pouca, tem que ser voltada a salvar vidas, ou seja, vacinar os adultos em situação de risco, o pessoal de saúde. Depois, quando tivermos mais vacinas, poderemos progredir até chegar ao que se chama de imunidade populacional ou de rebanho. Independentemente de uma pessoa estar vacinada, deve manter as medidas de prevenção, as de afastamento pessoal e de higiene pessoal e distanciamento físico para continuar segura e contribuir para interromper esta pandemia. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Dr. Ruiz. Foi um luxo verdadeiro este panorama que o senhor nos deu sobre como chegamos à vacina, onde nos encontramos, a escassez, a efetividade, a informação, credibilidade, princípios, e há muitas perguntas sobre isso, princípios de equidade, valores, critérios de vacinação nesta fase em que há escassez de vacinas. Muito, muito obrigada.
Temos várias perguntas, por isso me atrevi a interrompê-lo. Eu tentei organizar um pouco as perguntas por temas. Talvez uma primeira área seria a do tipo de dados em relação de cobertura no nível de cidades. Sabemos o que ocorre nos países, sabemos que a maioria dos países ainda não tem um índice de vacinação muito alto, e saber o que ocorre nas cidades seria a primeira pergunta. Nós aqui na OPAS não sabemos. Não porque não existem, mas o nosso nível de agregar informação é por país. Há alguns casos subnacionais que são departamentos ou estados. Mas o que temos visto nas páginas dos ministérios de saúde dos países é que há dados, principalmente no nível municipal ou local. Nem todos os países há dados no nível de cidade. Temos que chamar atenção para isso. Além da Covid, no programa normal, rotineiro de imunização, estabelecemos os desafios centrados na vacinação de grandes cidades. Entre outros problemas, temos pessoas que aceitam serviços públicos, outros que buscam atendimento privado. Mas em torno das grandes cidades na América Latina e no Caribe, há cinturões de pessoas migrantes do interior do país ou de outros países em que não há serviços, não há censo, monitoramento, etc. Portanto, não temos essa informação. Aqui é muito importante o papel das autoridades locais para ter registros nominais de vacinação, no caso da Covid e do programa de imunizações mais amplo. Muito obrigada, Cuauhtémoc. Há um grupo de perguntas que tem a ver com o papel dos governos locais. Há perguntas sobre se a OPAS pode divulgar algum tipo de participação em mesas de discussão mais amplas em termos de estado ou país, ou até entre países, o papel do nível local no momento em que haja vacina e as pessoas começam a descontrair, e há um papel importante aí no nível local. Nem sempre o nível local tem todas as ferramentas, os recursos para as campanhas e tudo o que tem que fazer. Não sei se o senhor gostaria de falar sobre isso. Parte científica da vacina, para começar. A proteção não é de 100%. Sempre há um risco de não haver êxito com alguma vacina. Segundo, a maioria das vacinas demonstrou que diminui mortes, hospitalizações e evitam casos graves, mas não diminuem a transmissão da doença. Ou seja, embora uma pessoa seja vacinada, pode ser elemento de transmissão do vírus. Consequentemente, a vacina terá impacto sobre óbitos e hospitalizações, mas não necessariamente na transmissão. Por isso, as medidas de prevenção devem ser mantidas. E aqui, por favor, autoridades locais, prefeitos e prefeitas, nos ajudem com esta mensagem. Ou seja, nem é uma ajuda, mas vamos somar esforços. Uma pessoa vacinada não significa
que pode ir a centros comerciais, passear livremente, fazer reuniões de família. Para a pessoa vacinada, há um nível de proteção, sim, mas a transmissão não é evitada. Portanto, tem que haver orientação à população, provas do que está ocorrendo. E o papel da, da comunicação entre o nível local e o nacional. Nós somos OPAs e a Jerry trabalha justamente nisso, no interrelacionamento desses níveis. Infelizmente, nesta pandemia, o uso da vacina foi politizado demasiadamente. Então, os interesses locais estão versus os dos estados e do país, quando, na verdade, todos os responsáveis por esses níveis deviam se sentar em torno da mesma mesa para reduzir óbitos, hospitalizações, transmissão e chegar a objetivos claros sobre o papel de cada nível. O nível local tem muito que contribuir, tem muito a dar para orientar os programas de imunização contra a Covid-19. Obrigada, eu tenho várias perguntas mas vou também perguntar ao Jaime, ao Sérgio, se tem alguma pergunta. Outra que surgiu aqui é a seguinte: nos governos nacionais, utilizando serviços de saúde para vacinação, por que não usam também o exército e outros intermediários que podem ajudar? Falamos da campanha da gripe, que teve muito êxito em todas as Américas. E os dados que apresentei, aliás, são dados da América do Sul. Participam deste trabalho estudantes de medicina, enfermeiros, exército, promotores sociais, funcionários locais, etc. Nós o fazemos durante a semana de vacinação nas Américas. Isto tem sido feito durante as grandes campanhas de todos os países para eliminar e erradicar o sarampo e a rubéola. Quando fizemos essas grandes campanhas, vacinaram-se adolescentes, adultos, jovens, etc. E aí não foi só o pessoal da saúde, exército, polícia, etc., todos participaram com toda a formação e segurança devidas. Muito obrigada. Algumas perguntas sobre a questão de segurança da vacina. Alguns perguntam como se encontra a fase 3 da Sinovac, que se utiliza no Chile, no caso do México. Quem é que decide a vacina que será utilizada no país? É o COFEPRIS? Outra pergunta tem a ver com as mutações. Sabemos que há mutações do vírus. A vacina continua efetiva para essas mutações? Obrigado. Primeiro, em relação aos ensaios clínicos da Sinovac no Chile, sabemos que estão em desenvolvimento, não temos dados ainda de resultados, porque faz parte do processo do organismo investigador e, quando concluírem, terão que apresentar os resultados, procurar a autorização da OMS e tem que procurar a autoridade da OMS para
aprovação dos resultados dos estudos. É tudo que sei a respeito disso. Em relação ao México, é o COFEPRIS. Se é o COFEPRIS que autoriza a vacina, sim, a autoridade regulatória do México e autoriza os produtos biológicos que podem ser utilizados com base na evidência necessária. Em outros países, por exemplo, a Anvisa, no Brasil, ou na Colômbia, cada autoridade regulatória, no Chile, é um Instituto de Saúde Pública, que autorizam o uso da vacina. Cada autoridade regulatória do país tem o poder de autorizar o uso de medicamentos. E a terceira pergunta, desculpe, eu esqueci a última, diz o Dr. Ruiz. Ah, sim, as variantes. Nós sabemos, bom, os pesquisadores sabem que esse tipo de vírus muta. Em geral, todos os vírus sofrem mutações. Alguns têm níveis maiores, outros menores de mutação. No caso da influenza, sabemos que é uma mutação acelerada. No caso do SARS-CoV-2, também há mutações, mas há vários tipos de mutações. Aqui mencionamos uma variante identificada no Reino Unido, outra identificou-se no Brasil, outra na África do Sul. E o que é importante aqui é que o vírus é o organismo. E quando os pesquisadores fazem uma vacina, eles fazem com uma parte do vírus que provoca a resposta imunológica que o ataca naquela zona específica. Quando uma variante provoca que aquela parte do anticorpo se liga, desapareça do vírus, a vacina sofre as consequências, mas se dá em outra parte do vírus, e se o anticorpo vai até lá, a vacina continua efetiva. Os dados que temos agora não dizem que alguma das vacinas não é efetiva contra as variantes, exceto a da África do Sul, em que a vacina da AstraZeneca demonstrou que tem uma maior efetividade, ou melhor, corrige isso, doutor Ruiz, uma menor efetividade no caso relacionado com as variantes. Fora isso, não temos outra evidência. Claro, temos que levar em conta essa informação com muito cuidado, pois estamos falando aqui de coisas que surgiram há 3 semanas e a pesquisa, por mais acelerada que seja, leva tempo até nos dar respostas. O que pode ocorrer? Pode ocorrer que dessas 261 vacinas que temos em estudo, talvez 250 venham a não proteger e há já 3, 4 ou 10 que nos protejam. Nós estamos num processo. Ou então, os pesquisadores têm que fazer alguma modificação na vacina. Isso também, mas estamos numa etapa muito preliminar. Muito obrigada, Cuauhtémoc. Há muitas perguntas interessantes ainda, mas eu queria oferecer ao Sérgio ou ao Jaime a oportunidade de fazer alguma pergunta, se houver. Sérgio, muito obrigada. Doutor, quero cumprimentar a doutor Ruiz pela excelente apresentação que cobre todos os temas de nosso interesse. Eu também me somo às perguntas que foram feitas. Por exemplo, um comentário aqui que foi feito. A OPAS teria uma recomendação
Por exemplo, ao um país receber doses de vacina, quais os critérios que devem ser utilizados para alocar as vacinas? Eu entendo que cada um dos países da América Latina tem critérios diferentes. No México, por exemplo, um dos critérios foi começar com as localidades mais distantes. E a crítica foi: por que não nas localidades com maior densidade demográfica? E eu gostaria de saber se há algum critério na OPAS, por exemplo, os prefeitos todos queriam receber. Então, é a questão desses critérios. A outra questão é a possibilidade dos governos locais para comprar vacinas. Será que os governos subnacionais podem comprar vacinas? Há uma diretriz, um mecanismo nesse sentido, ou esta decisão deve ser responsabilidade única dos governos nacionais? Por exemplo, algumas cidades no Equador foram autorizadas a comprar vacinas. No México também discutiu-se se podia, se não podia, depois anunciou-se publicamente, mas não uma norma de que sim, as cidades podiam comprar, ou certas cidades podiam comprar vacinas. Há então algum tipo de procedimento, orientação? Um terceiro tema seria a questão do uso político das vacinas. Em vários países, já se mencionou Chile, Bolívia, México, há processos eleitorais e uma grande crítica no sentido de as vacinas estarem sendo utilizadas como critérios políticos, inclusive operadores políticos de certos países são os responsáveis pelos postos de vacinação. Como evitar que este tema está longe de ser um tema político-partidário e se convirta num deles? Qual deve ser a corresponsabilidade desejável entre os governos nacionais, os locais, inclusive no setor privado, como nos Estados Unidos, inclusive farmácias podem aplicar vacinas? Qual deve ser o mecanismo de coordenação e corresponsabilidade dos vários órgãos de governo e setores privados também no desenvolvimento dos programas de vacinação? Qual é o posicionamento da OPAS sobre esses temas? Deixo aqui, então, esses temas que podem ser de interesse de outros países também. Muitíssimo grata, Sérgio. Eu acho que essas perguntas não são nada fáceis, mas muito relevantes. Vou oferecer a palavra ao Jaime para que o doutor Cautem Ruiz possa responder todas. Jaime, queria agradecer basicamente um pouco do que foi mencionado por o senhor Arredondo. Na América Latina e o Caribe, do ponto de vista de quem tem a autoridade, o Chile tem uma experiência em termos da vacinação. O doutor Ruiz mencionou a questão da influenza, mas eu gostaria de mencionar algo sobre o que ele falou, o fato de que a vacinação não dá garantia de que estejamos livres do Covid. É muito importante que comuniquemos à comunidade o direito de acesso à vacinação, no caso do Chile, a 5 milhões de pessoas, no total de 18 milhões que já receberam. E também isso pode colocar a sociedade numa posição de querer ser imune. Mas qual seria a mensagem para que as autoridades locais possam transmitir essa nova mensagem às várias comunidades, como parte do que eu acho que tem a ver também com a brecha que sempre existe entre a ação e a comunicação? Muito obrigada.
Guatemoc com a palavra. Obrigado, Sérgio e Jaime, pelas perguntas. Sobretudo, as perguntas formuladas pelo Sérgio, muitas delas são de cunho imunológico. Não posso responder porque implicam em aspectos de organização social, de organização política, mais do que um aspecto técnico. Porém, eu gostaria de dizer que a Organização Mundial da Saúde, parte do que eu apresentei, estabeleceu recomendações, ou seja, como focar a vacinação dependendo das condições do país e do número de doses que o país tem. Então, a Organização Mundial da Saúde disse: eu sugiro ao país X que coloque prioridade nos que estão morrendo, no grupo de risco, e nos que estão atendendo aos enfermos, que é todo o pessoal de saúde. E de acordo com como a situação vai avançando, aí os adultos com comorbilidades, etc. Tudo isso nos foi sugerido pela OMS. Todos os países membros, 92 países, tomaram essas recomendações. A maioria decidiu embuti-las nos seus programas nacionais. Nós, na OMS, recebemos os programas nacionais referentes à vacinação, seguindo esses critérios sugeridos. Mas aí, Sérgio, isso que no México dizemos entre o que se diz e o que se faz, há uma enorme distância. O texto, uma coisa é o texto, outra coisa é como operacionalizar o texto. E eu sei que todos os senhores são políticos, são provenientes de grupos políticos, mas, lamentavelmente, a vacina se converteu num instrumento de barganha política, quando deveria ser um instrumento de neutralidade e apolítico, porque, no final das contas, seja alguém verde, laranja ou vermelho, pode transmitir, pode morrer, e o vírus não tem partido político. Daí que está nas mãos dos senhores, no nível local, a ajudar-nos a alcançar essa homogeneidade. Se todos nos vacinamos, como isso já aconteceu, esse grupinho sim, esse grupinho não, não é assim que se faz. O certo é todos, porque sempre é necessário uma campanha de imunização homogênea, que alcance toda a população. Esse é um ponto. Segundo, nós e Jerry sempre pode me corroborar, como nós na OMS lidamos com a organização nacional, subnacional e comunitária, porque o governo local, os organismos da sociedade civil, como todos esses participam, e os órgãos científicos, há vários países da América Latina, foi dado o exemplo do Chile, a vice-ministra, a subsecretária de Saúde Pública, na semana passada, justamente falou para como tem sido feito o processo no Chile. Daí que é importante os comitês nacionais de imunização, que é o comitê externo, tem um papel importante na análise das discussões técnicas e tomadas de decisões referentes às estratégias adotadas, ou seja, tudo isso nós tentamos promover da OPS, a participação de todos esses grupos, de todas as partes interessadas, sociedades científicas, etc., ministério, para avançar nessa questão. Se os governos locais podem ou não comprar as vacinas diretamente. Isso vai depender da política nacional de cada país. Nem em todos os países isso funciona, mas antes da pandemia, eu posso dizer que várias cidades das Américas que fizeram compras diretas das vacinas, inclusive dos Estados Unidos, ou fizeram compras privadas ou através da OPS, através do fundo de rotação
da OPS. A OPS tem um acordo com o país X, esse país X acorda que este país, que suas cidades podem ter autonomia para comprar ou pode comprar uma quantidade de vacinas para toda a sua para distribuir a todas as suas cidades. Nesse momento, esse fundo chamado fundo rotativo não está colocando à disposição dos Estados-membros nem das suas cidades a aquisição de vacina contra o Covid-19, porque as únicas que estão chegando por esse fundo são as que vêm pelo mecanismo COVAX. E nesse mecanismo, o que acontecerá em meados do ano vai depender do nível de produção, para ver se essa oferta poderá ser feita através do fundo de rotação, ou chamado fundo rotatório em espanhol. Também sabemos que há grandes estados e cidades que estão tentando comprar diretamente dos produtores, das fábricas, das empresas que estão produzindo as vacinas. Mas isto vai depender da política nacional de cada país e a autorização outorgada em cada país. Mas, Jaime, eu estou totalmente de acordo com você. A mensagem de comunicação que nós devemos dar desde a OMS, da OPS, dos Ministérios de Saúde, das autoridades municipais, é a vacina nos protege, mas não é a panaceia, não é a solução total nesse momento. Temos que nos cuidar. O fato de eu me vacinar não significa que eu tenho que retirar a máscara ou deixar de lavar as mãos ou deixar ou ir à festa de aglomeração, nada disso. As regras devem ser as mesmas. O áudio dela desapareceu. Muito obrigado, Cuauhtémoc. Muito obrigado, colegas. As perguntas foram sumamente interessantes, mas, lamentavelmente, estamos chegando ao final da sessão. Mas queria ressaltar e pedir ao Andrés e ao Sérgio se poderão proferir algumas palavras para despedir-nos. Alguns pontos importantes são os princípios de equidade, o princípio de não deixar ninguém para trás. Tudo isso tem a ver com a Agenda 2030, que todas as cidades e municípios também estão ligados. E, como disse o Cuauhtémoc, a questão que devemos levar em conta é que é importante a homogeneidade. A vacinação deve ser homogênea, com atenção especial aos grupos de vulnerabilidade, porque ser homogêneo não significa igual para todos, mas no final todos devem ter acesso às vacinas e, para tal fim, vacinar a um migrante numa cidade, num bairro da periferia, ou um indígena que vive na Amazônia, vai requerer estratégia muito diferente. Sobre isso poderei falar horas. Isso é algo também muito importante a ser levado em conta, daí o papel dos municípios, embora não possam, às vezes, oferecer vacina, porque vão depender da estrutura nacional do país, o nível de descentralização, se as cidades e municípios são ou não autônomos, mas há papéis muito importantes relacionados à educação, à identificação, onde são localizados os grupos vulneráveis, que necessitam de atenção especial, etc., etc. Então, creio que, no final, o importante aqui é entender, entre todos nós, que se não protegermos todos, ninguém estará a salvo. E este é um dos temas mais importantes. Eu não posso comprar porque eu sou do município, mas se eu não me proteger, se o município ao lado ninguém tem acesso e eu vou comprar e o município ao lado não,
não vai adiantar nada. Então, esse é um princípio muito importante. O debate foi sumamente rico. Vamos continuar com esses debates. Sérgio, mais uma vez, muitíssimo grato por trazer esse assunto à mesa. Doutor Ruiz, muito obrigada pela presença. E agora, primeiro quero pedir ao Andrés e ao Sérgio para palavras de despedida. Muito grato, muito obrigado, Gautama, por essa excelente apresentação. E como disse Sérgio Arredondo, ele já respondeu a muitas perguntas antes delas serem formuladas, antes da apresentação. E isso não significa que não tenhamos mais perguntas, porque certamente que temos. Mas o que temos que fazer, Jerry, é continuar com essas interações com os companheiros, prefeitos, prefeitas, outras autoridades, para dar continuidade a essas discussões que podem oferecer as bases para políticas mais coerentes e que levem à homogeneidade dos vacinados. Estamos enveredando por um terreno novo. Estamos diante de uma pandemia com um vírus que nunca existiu antes. E já temos um ano nessa situação e já intervenções que ocorreram, que já sabemos que vão funcionar, mas foi muito bom saber que mais de 260 vacinas estão sendo desenvolvidas, mas continuamos com 100 milhões de mortos no mundo. E a pandemia não está diminuindo. França, Itália, que fecharam no lockdown totalmente na quarta onda, Estados Unidos, ainda com grande quantidade de casos, como está a ocorrer em países da nossa região. Então, é necessário um esforço concertado e a tecnologia está utilizando plataformas de 20, 30 anos, mas a percepção social ainda não captou. Temos que a desinformação continua a proliferar, pessoas que não têm acesso à informação, pessoas que têm acesso à informação informação que não está baseada na evidência. Esse é um problema sério que temos na Coronavax. Daí que é importante as relações com as comunidades e é por esta razão que estas sessões, essas comunicações que temos tido são muito importantes. Seria muito importante que no futuro não só contribuamos com informação, mas tenhamos diálogo com as comunidades, quais são as barreiras, como poderemos continuar a contribuir com esse debate, porque acreditamos que a informação compartilhada vai nos levar a todos a terminar com essa pandemia. Não só com essa pandemia, mas conseguir uma coesão social que nos leve a prevenir novas pandemias. E quando estas ocorrerem, certamente ocorrerão, já teremos as estruturas implementadas, como o próprio mecanismo do COVAX, que não existia, que está ainda de gatinhas, mas esses são os tipos de atividades que devemos ter bem estruturado para o futuro da saúde pública. Portanto, muito obrigada por esse espaço, muitíssimo grato pelas perguntas. Eu sei que a sessão foi gravada, vamos continuar a refletir e continuar com esse debate. Do meu lado, o departamento, tanto o Henry e o Guatemoc, me dá muito orgulho ter esse tipo de debate, onde podemos contribuir com informação de forma bilateral para melhorar as políticas públicas. Muito obrigado. Obrigada, Sérgio. Muito obrigado. Eu somente para reiterar os agradecimentos em nome do Flagma, em nome de todas as nossas municipalidades e cidades que fazem parte do Flagma e todos que tiveram oportunidade de participar desse debate com uma cobertura muito boa. Parece que as expectativas foram
atendidas com excelente apresentação por parte do Dr. Guatemoc Ruiz, que nos ilustrou com seu brilho, com informação extremamente interessante, que nos permite continuar com esse processo que, lamentavelmente, ocupará muito do nosso tempo até que a pandemia seja mitigada nas nossas comunidades locais. Então, nosso agradecimento à Flegma, à OPS, ao Dr. Andrés Francisco, por presidir os trabalhos dessa reunião, à doutora Jerry. Quero mencionar também que esse evento contou com muita participação de membros do Flegma e queria especialmente estender saudações ao Dr. Rolando Garcia, que é o secretário técnico da Rede Latino-Americana de Governos Regionais, onde trabalhamos com todos os governadores da América Latina. O Orlando também é o secretário técnico da Conferência do México e está participando ativamente dessa reunião. Eu quero agradecer porque reflete a colaboração entre os diferentes órgãos governamentais, todos com muita clareza, como disse no início. É importantíssimo para nós ter essa janela de acesso e de interlocução com a OPS, porque é a autoridade normativa técnica, nossa bússola, onde tantos os municípios, com circunstâncias tão diversas, conseguem ter uma visão confluente relacionada aos problemas que assolam as nossas comunidades. Teremos oportunidade de continuar a trabalhar em equipe em todos os demais processos. Doutor De Francisco, que com a doutora já conversamos sobre a agenda complexa e todos nós necessitamos desse tipo de debate. Então, é uma satisfação continuar a trabalhar com os senhores do nosso lado, sob a coordenação de Jaime Almada, e assim que nossos agradecimentos a todos os senhores. Muito obrigada, uma feliz tarde. Muito obrigada, muitas graças e cuidem-se muito. E nos vemos na próxima. Muito obrigada. Adeus, obrigada, muito obrigada.